Olá pessoal, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, onde eu vou fazer algumas discussões de forma mais resumida em relação à nossa primeira semana, que envolveu aí aspectos do planejamento, os tipos de planejamento no âmbito escolar. Então vocês tiveram aí essa semana que se encerrou dia 8 de agosto, mas vou deixar ainda essa semana aberta lá para vocês fazerem atividades ainda. Que é uma discussão no fórum, onde vocês terão, que além de criar um tópico de discussão, comentar também um tópico do colega em relação aí aos aspectos, a importância do planejamento para o professor. Então vocês têm ali alguns materiais e uns slides, que inicialmente falam um pouquinho sobre o que é planejamento, o que é essa antecipação, é antecipar algo, a gente prevê, se planejar, se organizar para algo que nós vamos fazer. E no âmbito da educação, é fundamental que também nós sempre planejemos, principalmente em relação ao professor, um dos instrumentos aí de planejamento que é função primeira do professor é o plano de aula. Existem outros tipos de planejamento que a gente viu também essa semana e na semana seguinte, mas aquele que é de responsabilidade primeira do professor é o planejamento de aula, tá? O plano de aula, assim também. Ali nos slides, eu trago para vocês também algumas considerações sobre o plano de ensino, que é um planejamento, um documento maior, que contém a proposta de trabalho da escola, e a partir desse plano de ensino, então, o professor organiza o seu plano de aula. Então, a gente, pessoal, encontra na literatura alguns nomes parecidos, às vezes um pouco diferentes, mas quando a gente vai ver na prática, basicamente, eles são sinônimos, digamos assim. Então, de acordo com algumas tipologias, a gente tem diversos tipos de planejamento no âmbito escolar. Ali na sequência dos slides, eu coloco para vocês que a gente tem um planejamento, aquele planejamento corriqueiro, planejamento de várias atividades que tem no âmbito da escola, no dia a dia, enfim, tem um planejamento de curso, que é o planejamento, ou proposta curricular municipal, a partir dessa proposta tem os planos de ensino, digamos assim, de cada série, e a partir desse plano de ensino de cada série o professor vai elaborar então o seu plano de aula, que é aquele planejamento para o dia a dia, ou às vezes para uma semana, Tem um planejamento pedagógico, que é aquele planejamento que o pedagogo, o supervisor ali no dia a dia, junto com o professor, ajuda o professor a planejar as aulas, está ali apoiando, em diversos momentos do trabalho do professor. Então vocês têm ali alguns slides, que falam um pouquinho em linhas gerais sobre o que é um planejamento de curso, que é um documento maior, como se fosse um grande guarda-chuva, tá? E dentro desse planejamento de curso, a gente tem então o planejamento de ensino, que é o planejamento de um ano, de uma série, digamos assim, e a partir desse plano de ensino, então, o professor tem que elaborar, digamos, o seu planejamento de aula para as aulas, que sejam semanais, quinzenais, enfim. Então, vocês vão encontrar ali nos slides diversos aspectos quanto à estrutura desses planejamentos. E o que eu mais assim quero focar com vocês, pessoal, desses tipos de planejamento, desses documentos aí de planejamento, é o plano de aula, tá? Então, assim, o olhar maior que eu quero que vocês tenham é sobre o plano de aula, tá? Que é um documento que é, assim, de fundamental importância, para o trabalho do professor. É de nós, professores, que é cobrado esse plano de aula, digamos assim, Nós que temos que elaborar esse planejamento de aula. Então, quanto mais nós formos organizados, quanto mais nós organizarmos, planejarmos nossas aulas, maior é a possibilidade de nós termos sucesso e não, digamos assim, sermos pegos talvez de surpresa ou com alguns imprevistos que podem acontecer. Claro, esse planejamento ele é sempre flexível, esse planejamento não deve ser um planejamento fechado, até mesmo porque cada turma é de um jeito, cada estudante reage de uma forma, e nós professores temos que estar sempre atentos e flexíveis a essas mudanças no dia a dia, ali no cotidiano, na execução, digamos assim, no desenvolvimento de nossas aulas. Mas é o professor quem operacionaliza de fato o plano de aula. Então, assim, em linhas gerais, eu quero que vocês olhem, assim, se prendam um pouquinho sobre esse planejamento de aula, que é a função do professor, que o plano de aula ele é importante para o professor, porque orienta o trabalho do professor, indica os conteúdos que o professor vai trabalhar, ele pensa nos recursos, nos procedimentos, como vai ser o início, meio e fim dessa aula. É importante também para o estudante,
porque orienta o estudante também no processo de aprendizagem. O estudante percebe quando o professor ele tem, né, que o professor planejou, que o professor ele tem segurança daquilo, né, que ele está trabalhando, o estudante também percebe. E então, quando a gente tem um bom planejamento também, é muito provável, né, que a gente tenha maiores resultados e melhores resultados, digamos assim, na aprendizagem dos nossos estudantes, tá bom? Então, pessoal, eu quero que daqui para frente, assim, vocês já se coloquem nessa disciplina de planejamento e avaliação, onde nós vamos explorar aspectos do planejamento e um pouco mais à frente da disciplina nós vamos explorar aspectos da avaliação. Então, acaba sendo dois ganchos, assim, dois pilares dentro de uma disciplina. Primeiro, aspectos do planejamento, né, e principalmente aí envolvendo o plano de aula, vai ser o nosso foco principal. Depois a gente vai explorar aspectos da avaliação, que é a avaliação da aprendizagem, que é essa avaliação mesmo que é realizada pelo professor no cotidiano ali, no dia a dia da sala de aula. Então daqui para frente vocês já vão se colocar como professores, né? E às vezes algum estudante me procura, professor, tal questão assim é para eu fazer pensando que eu sou estudante ou pensando no professor. Não, vocês estão se formando para serem professores, né, licenciados em pedagogia. Então vocês vão sempre pensar, se colocar como se fossem, né, os docentes, tá bom? Então, pensando nesses aspectos. Então, é importante que vocês vejam também aí nos slides, que vocês olhem com cuidado, os elementos obrigatórios, né, os tópicos obrigatórios que a gente deve conter em um plano de aula. Então, isso é importante. Claro que no dia a dia não nos é cobrado, digamos assim, né, a gente não dá conta de fazer todo dia ou toda semana um plano de aula com todo esse rigor metodológico, digamos assim. Todos esses elementos, como está ali nos slides, né, os tópicos obrigatórios de um plano de aula, mais no final um pouquinho ali dos slides, tá bom? Mas é importante vocês saberem que dependendo se vocês forem fazer uma prova, um processo seletivo, ou às vezes um concurso, onde vocês tenham que dar uma aula didática, né, vai ser cobrado de vocês um plano de aula formal, uma estrutura mesmo impressa ali, escrita, de um plano de aula. Então esses elementos, eles são importantes e são obrigatórios que contenham, tá? Nesse plano de aula. E com essa minha fala eu ligo com já a nossa segunda semana que está aberta, né, ali, que vai até dia 27 de agosto, onde vocês têm ali alguns planos de aula. Eu coloquei ali no portal ali alguns exemplos, né, de planos de aula, e aí eu quero que vocês olhem com carinho para esses planos de aula, que vocês possam se familiarizar um pouco com esses planos de aula. Eu não vou cobrar aqui de vocês a elaboração de plano de aula, porque isso é mais nos aspectos ali de outras disciplinas, disciplina de didática, né? Mas é importante que vocês observem os planos de aula, se eles contêm esses elementos obrigatórios ali, né, de um plano de aula, como a identificação, o assunto, a temática desse plano de aula, quais são os objetivos, né, que o professor pretende alcançar com esse plano de aula, né? Os objetivos eles sempre começam com verbos, né, os verbos aí de ação, no infinitivo, os conteúdos que o professor então vai selecionar dentro de uma determinada temática. Por exemplo, estou trabalhando com a temática educação ambiental. Então, dentro da temática de educação ambiental, que conteúdos eu vou trabalhar especificamente? Eu tenho educação ambiental, então posso trabalhar com conteúdo, um exemplo, dentro de educação ambiental eu posso trabalhar com conteúdo de reciclagem do lixo, tipos de lixo, enfim, né? Então, às vezes eu vejo um pouquinho estudantes confundindo também conteúdos com uma temática maior, tá? Então isso é importante também vocês estarem atentos, tá bom? A quantidade de aulas que o professor prevê, né, para aquela aula, às vezes é um conteúdo que vai envolver um tempo maior. E o desenvolvimento metodológico, que é o detalhamento dessa aula. Como que o professor vai conduzir do início ao meio e fim? Primeiro vai trazer um texto, vai fazer uma roda de conversa, depois vai introduzir o assunto com um vídeo, ou vai fazer um filme, a partir desse filme vai trabalhar tal assunto, vai trabalhar uma atividade, assim, assado. Então esse desenvolvimento é